Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Escute a liturgia, encontre um ponto de conversão, uma mudança interior. Nada muda se eu não mudar primeiro. Você não está sozinho. Deus mora dentro de você. Faça a experiência de caminhar com Deus todos os dias. E sempre que for ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça. Vamos pedir junto? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Amém. Rezamos hoje no livro de Tito, no capítulo 1, versículo de 1 a 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecer a verdade da piedade que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos e, num tempo marcado, manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizar o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes e não acusados de levianos ou insubordinados. Não seja arrogante nem irracível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas hospitaleiros, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com toda a sã doutrina e refutar os contraditores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 23, 24. É assim a geração dos que buscam a vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com seus seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. O Evangelho está em Lucas, no capítulo 17, no versículo de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam esses escândalos, mas ai daquele que produzi-los, escancará-los. Seria melhor que eles lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes vier a te dizer: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje a carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, no versículo de 1 a 9, ele dá instruções como Tito deve escolher a liderança da igreja.
ele dá o bom testemunho de um vocacionado ao ministério que deve ser confiado pelo seu exemplo de vida. Um vocacionado não pode ser pessoas que fazem coisas que escandalizam os nossos olhos. Não pode. Aí Paulo indica quais são as características para que Tito observe antes, bem antes de nomear os líderes. Não pode ser pessoas gananciosas, bebarrões, caloteiros, arrogantes, mulherengos. Não pode ser pessoas com essas características para dirigir a igreja de Cristo. E Tito, ele tinha o desafio de liderar com mestres, aqueles que podiam estar subordinados à sua orientação, e não a pessoas insubordinadas que podiam levar a igreja à ruína. Existia ainda naquela época muitos falsos ensinamentos. Eles iam de casa em casa, pregavam a ganância, diziam que poderia levar caminhos inteiros da igreja por aquele caminho errado. E Paulo dá a instrução a Tito: cuidado, Tito, permaneça sempre na palavra de Deus. Exorte e repreenda pessoas que ensinam coisas pervertidas, pessoas que passam informações erradas da palavra de Deus. É o que diz o salmista hoje, no Salmo 23, 24. É assim a geração dos que buscam o Senhor, o Deus de Israel, centrada na doutrina cristã, sentada no ensinamento de Jesus Cristo. Lucas hoje, no capítulo 17, ele vem no mesmo caminho de Paulo. Ele vem dizer a mim, a você e aquele pessoal naquela época, para evitarmos os escândalos. E vem falar também que nós devemos perdoar sempre o irmão que vem até nós pedir perdão. O perdão é a marca da vida. Jesus falou, é inevitável que não aconteça escândalo. Ô diácono, o que é que significa a palavra escândalo? A palavra escândalo é uma pedra de tropeço. Muitas vezes nós presenciamos muitas coisas na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Mas ai daqueles que produzirem escândalo. Que não seja você o escandaloso. Você não está autorizado a agir assim. Você é cristão batizado. Escandaloso é aquele que faz o outro tropeçar na fé. A pessoa ia tão bem na igreja, tão bem nos estudos bíblicos, tão bem na sua oração pessoal. Aí algo assustou ela, algo a escandalizou. Como assim, diácono? É verdade. Quando eu escuto alguém da igreja, alguém da minha família, alguém da comunidade que está com uma postura errada, por exemplo, meu pai traindo minha mãe, minha tia falando mal do pessoal da comunidade e tantos outros escândalos, aquilo é um tropeço para quem escuta, para quem tem a fé pequena, para quem não tem a fé madura. Jesus disse, é melhor quem produziu o escândalo que amarre uma pedra de tropeço, uma pedra de moinho no pescoço daqueles que escandalizam um dos seus irmãos, aqueles pequeninos. É claro que Jesus não queria que você se suicidasse, tirasse a sua vida. Essa figura, essa metáfora que ele utilizou nessa passagem, nessa perícope, é um recurso visual para mim e para você, para que o nosso cérebro se choque e entenda a importância do que está sendo dito para outra pessoa. Não cause escândalo, nem dê mau exemplo, nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem na sua comunidade.
Existem pessoas que têm a fé crua. Ela depende muito do que você fala. Pessoas que dependem de você. E quando você fala uma coisa que a escandaliza, a desanima. Tem pessoas que são muito melindrosas. Tudo é muito grande para elas. Então, tenha cuidado. Cuidado para não causar escândalo na vida desses pequeninos. Se a gente não cuida, se nós nos tornar motivo de escândalo para aqueles que estão chegando na igreja, vai ficar todo mundo fora. Ninguém vai querer entrar. Quem se dispõe a ser de Deus, a ser de Jesus, tem cuidado com o que fala e tem cuidado com o que faz. Se você é um pai de família, é um chefe de Estado, lidera alguma empresa onde você, no seu trabalho, você tem que ter cuidado para não escandalizar o seu funcionário, a pessoa que está do seu lado. Cuidado com suas palavras, com sua falta de paciência. Calma, a vida não pode ser assim. Não seja razão de escândalo para aqueles que estão ao seu derredor. Também tenha cuidado no que você publica nas redes sociais. Muitas vezes nós escandalizamos as pessoas com aquilo que publicamos, que fazemos, causamos ódio, inveja, ciúme. Então, assim, cuidado para não perder o seu irmão. E Jesus fala hoje também que nós temos que perdoar. Perdoar é dar uma chance. Se ele pecar 7 vezes e 7 vezes vier lhe pedir perdão, perdoe. Aí os discípulos falaram assim: ah, Senhor, aumentai a minha fé. Ou seja, é muito difícil uma pessoa fazer uma coisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes e eu perdoar. O perdão é um gesto de fé. É por causa de Jesus que eu perdoo. Não é por causa de mim, não é por causa da bondade e da maldade de ninguém. É por Jesus. E o que é que diz Jesus a mim e a você hoje? Se tua fé for do tamanho do grão de mostarda, do tamanho de um grão de areia, a sua fé, você podia dizer a essa moreira, essa moreira que eu posso substituir essa moreira por quem? Por um trauma meu. Você podia dizer a essa mágoa que eu tenho. Você podia dizer a esse ódio que você tem, a essa rivalidade que você tem dentro de você. Arranca-te daqui do meu peito, do meu coração e planta-te no mar. Sai de mim, tu não me pertences. É isso que fala Jesus. Tem gente que diz: ah, diácono, eu não consigo perdoar. O que ele fez, eu não consigo esquecer. É muito difícil. Olha só, que sua fé seja do tamanho de um grão de areia. Se esforce. Se eu tenho mágoa das pessoas, se eu tenho raiva de quem fala de mim e me distrata, o que o outro fez já está feito. Foi ele quem fez. Agora você tem que olhar para ele, tem que olhar para você, para as suas dores e não faça dela nenhuma injustiça. Não cause escândalo pelas ofensas dos outros, nem nos escandalizemos com a falta do outro, nem demos escândalo não perdoando o nosso irmão. Peçamos a Deus essa graça nessa semana que inicia hoje. A graça a Deus para Ele aumentar a nossa fé e nós perdoarmos sempre. Não por mim, não pela pessoa que nos ofendeu. Perdoarmos em nome do Senhor Jesus. Rezemos juntos. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai, Senhor, o meu entendimento, inflamai a minha vontade, para que eu possa rezar digno, atento e devotamente, e fazer sempre a vossa vontade. Assim seja. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Boa semana.